Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, o que aconteceu? Infelizmente, o Zoom acabou por não gravar aquela nossa aula de sexta-feira, certo? Eu tentei colocar no YouTube, mas o vídeo não estava salvo no meu computador por alguma razão que eu ainda não descobri qual. Então, gente, para não dar muito mais trabalho, né, e também não há necessidade nenhuma de fazermos uma reposição, eu vou aqui rapidamente gravar os principais pontos que a gente tratou nessa aula, certo? Vou também dar uma pincelada de alguns comentários que vocês fizeram para que todos possam, né, assistir a aula assim como ela foi dada na nossa sexta-feira. Gente, eu vou tratar dois temas aqui super interessantes, que é mobilidade urbana e produção energética. São dois temas que, como eu falei, talvez sejam os mais esperados de cair há muito tempo. Desde a época dos meus avós, passando pelos meus pais, chegando ao meu tempo de estudante do Enem, a gente sabia que esse era um tema muito forte, mas esse tema nunca caiu. Inclusive acabou se tornando muito um clichê, né? Todo mundo estuda, estuda, mas nunca cai. Então, gente, por que não, né, se debruçar sobre esse tema? Eu sei que provavelmente vocês já vão ter um conhecimento interessante sobre esse tema, mas como professor nós devemos não abdicar desse tema, seria um perigo ele vir a cair e a gente não saber nada sobre, né? Então a minha ideia foi mais trazer algumas ideias, algumas argumentações diferentes daquilo que eu acredito que vocês tenham, certo? Então trazer alguns fatos históricos, algumas curiosidades para que a gente possa fechar esse tipo de redação com tranquilidade. Certo, gente? Histórico do Bibi, como eu coloquei aqui, né? Falar de mobilidade urbana, gente, assim como grande parte de vocês falaram dentro do tema da redação quando foi passado, destacaram que o nosso sistema de mobilidade urbana ele está em uma situação caótica. Isso porque, gente, muitas vezes a gente acha que isso é fruto do presente, né? As pessoas estão comprando mais carros, as pessoas estão querendo demonstrar mais poder por meio dos carros, como eu vi algum de vocês colocaram. É, mas veja, gente, todo fato do presente, ele é derivado de questões históricas, ele é derivado de movimentações e de atitudes que aconteceram no passado. Quanto ao sistema da mobilidade urbana aqui no Brasil, nós não podemos deixar de falar desse cabra aqui. O Juscelino Kubitschek, eu acredito que vocês conheçam ele presidente do Brasil, ele tinha uma famosa frase que destacava a sua vontade de transformar o Brasil em 5 anos com modificações, né, de 50 anos, ou seja, fazer 50 anos em 5. Essa era a sua famosa frase. E o Juscelino, gente, nessa tentativa de integrar o Brasil, né, não apenas no litoral, mas para dentro, né, chegando aqui no centro-oeste, chegando na região norte, ele destacou a necessidade de fazermos indústrias, de nós termos um sistema rodoviário forte. Aqui vocês veem nessa foto ele apontando para algumas das suas rodovias que ele pretendeu criar. E veja, gente, esse crescimento do sistema rodoviário, mais do que possibilitar a integração do Brasil, possibilitou também a chegada de indústrias automobilísticas. É nesse período que chegam as principais indústrias automobilísticas do mundo, como a Volkswagen, com seu famoso Fusquinha para o Brasil. É nesse período que vai ser construída a nossa capital, a Brasília, dentro, gente, né, do Centro-Oeste, também dentro desse seu ideal de integração do litoral à região sertaneja ou ao centro do Brasil. E isso, gente, parece ser uma banalidade. Caramba, ele fez uma rodoviária para um sistema rodoviário para conseguir integrar o Brasil e para vir mais indústrias. Mas, gente, o que aconteceu na verdade e que de certa forma também já era esperado por eles, era isso aqui, ó, um efeito cascata econômico. Porque vocês concordam que uma indústria de transporte, uma indústria automobilística que chega no Brasil, ela vai gerar uma série de empregos e vai gerar o crescimento de uma série de empresas, como por exemplo, vamos pegar aqui a Volkswagen. Então, começa a surgir indústrias especializadas na produção de pneu através da retirada do látex, começa a surgir empresas
que começam a trabalhar com estofados, com os bancos, para poder entregar para essas grandes empresas como a Volkswagen. Começa a surgir, gente, empresas especializadas na parte elétrica. Percebe então como vai gerando um efeito cascata econômico expressivo aqui no Brasil, gente? Então, o nosso sistema rodoviário, que hoje se apresenta como falido, ele tem essa característica histórica, né? Isso foi uma escolha política, uma escolha não só desse presidente, mas de certa forma todos os outros que vieram após ele durante a própria ditadura militar também incentivaram esse tipo de modal, né? Esse tipo de modelo de transporte. Inclusive, vocês podem lembrar também na famosa, né, gente, Transamazônica, que é uma avenida, uma rua, uma grande estrada, né, uma BR, que vai passar do norte até praticamente o sudeste, o sul do Brasil, gente. Até hoje ela não foi concluída, até hoje ela continua desmatando uma grande parte da nossa fauna, da nossa flora, para conseguir alcançar, né, gente, esse anseio de grandes empresas que vêm aqui retirar os nossos produtos, retirar as nossas riquezas e se beneficiarem no exterior. Gente, outra questão, eu vou falar da qualidade agora não. Eu quero falar, gente, do histórico. Deixa eu ver que eu... Pronto. O histórico, gente, da produção energética. Percebe, gente, que mobilidade urbânica, falar de mobilidade urbânica e falar de produção energética é tratar basicamente de duas coisas. É tratar sobre as construções das nossas cidades modernas, é tentar compreender a importância de termos uma cidade equilibrada, acessível a todos, e também, gente, falar de qualidade de vida. Então já falamos um pouco rapidinho do histórico da mobilidade e vamos agora falar do histórico energético, da produção energética do Brasil. Como eu trouxe, gente, até nenhum dos textos motivadores para vocês, o Brasil ele tem uma energia limpa, olha que legal, mas é desperdiçada e é cara, gente. Segundo dados, gente, da ABESCO, Associação Brasileira de Energia e de Conservação, é desperdiçado por ano 61 bilhões de energia elétrica, gente. Por ano, gente. Perceba que é um número expressivo. O que daria para construir, gente, ó, 240 hospitais por ano. Imagine se todo ano a gente construísse 240 hospitais, gente. Aqui nesse lado esquerdo, gente, eu mostro para vocês a hidrelétrica de Belo Monte. Essa hidrelétrica, gente, a gente muitas vezes acha que todas as hidrelétricas do Brasil foram construídas há muito tempo. A hidrelétrica de Belo Monte ela foi construída agora em 2011. Há um consenso, gente, dos geógrafos, dos biólogos e até dos próprios engenheiros que isso aqui foi um dos grandes desastres da produção energética brasileira. Tem inclusive esse excelente documentário na Prime, não sei se vocês vão achar no YouTube, depois da inundação de Belo Monte. Por quê, gente? Foi construído durante o governo do PT, em 2011, né? Um governo que, de certa forma, destacou a importância de protegermos, né, os ribeirinhos, de protegermos as nossas populações indígenas, mas que construiu, gente, essa hidrelétrica em uma região de alta concentração de índios, uma região, gente, em que a produção de energia, né, limpa não seria e não é tão grande, gente, já que aqui nessa região, segundo informam os engenheiros do documentário, né, que participam do documentário, não há uma vazão tão grande de água e que muito provavelmente essa hidrelétrica ela serviu apenas para gerar muito dinheiro para empresas, se eu não me engano, americanas, mas empresas internacionais que tinham interesse, né, em lucrar nessa região. Então, é uma energia limpa, as hidrelétricas, mas que, gente, como vocês já devem ter ouvido dos professores de geografia, as hidrelétricas elas geram uma grande devastação para serem construídas. Elas alagam regiões imensas, é necessário fazer uma série de desapropriações, retirar todas aquelas pessoas. Muito hoje se fala, gente, dos biocombustíveis, das bioenergias, né, que são as energias retiradas do milho, da cana-de-açúcar, da soja.
E parece realmente ser algo de primeiro mundo. Acontece que no Brasil, gente, aqui a produção da cana, ó, a cana que faz energia, como ela é muito maior do que a cana convencional, do nosso caldo de cana do domingo. Porque a nossa produção de cana, gente, isso desde a nossa colonização, isso desde o século XVI, quando vão chegar as primeiras mudas de canas, é uma produção extremamente agressiva para o solo, gente. Porque se planta cana, mas o que acontece depois, gente, toca fogo em tudo, porque é muito mais fácil do que retirar uma a uma, porque é muito mais fácil do que contratar milhares de trabalhadores, muitas vezes em regime escravo, né, gente, ou análogo à escravidão. Até no século XXI isso continua muito ligado ao extrativismo da cana. E após essa retirada, gente, o solo é praticamente perdido, porque são feitas queimadas, vocês provavelmente já viram em algum lugar essas queimadas de cana-de-açúcar, e esse solo ele fica praticamente impraticável, ele fica praticamente inutilizável. Então, ou é necessário jogar nele uma série de fermentos, uma série de produtos químicos para que ele seja aproveitado, ou, gente, ó, tá vendo aquelas árvores ali, mais para frente? Muito provavelmente elas serão as próximas reféns. É necessário muitas vezes abrir mais espaços de mata, né, de mata virgem, para construir, para produzir essa cana de açúcar. Aqui, gente, eu trago um fato histórico interessante, um fato histórico a nível internacional, mas que serve para a gente repensar quais são as prioridades do Brasil, né, as prioridades energéticas, porque em 1986, gente, aconteceu o acidente de Chernobyl. Esse acidente, gente, aconteceu onde hoje é basicamente o país da Ucrânia, pegando ali um pouco da Rússia, né? E o que aconteceu, gente? Nessa região, em Chernobyl, acontecia uma série de movimentações para a produção de uma usina nuclear. A usina nuclear, como vocês já devem ter estudado, ela tem uma produção energética imensa, é muito grande a capacidade, né, dos átomos. Vocês já devem ter visto falar isso nas aulas de física, por exemplo. Mas essa produção ela é muito grande, gente. Então essa usina nuclear iria gerar uma energia não só para essa região, mas para, se eu não me engano, gente, 20% do território da Europa. Ou seja, era uma usina nuclear de grande importância. Acontece que, gente, além de falhas já no próprio projeto de construção dessa usina nuclear, ela estava produzindo, gente, cerca de 10 vezes mais do que a sua produção, gente, máxima. Então veja, um projeto que já começa com defeitos. A priori, destacam, né, os historiadores que eles sabiam que já tinha defeitos essa usina nuclear. E eles estavam produzindo, gente, 10 vezes mais do que a capacidade máxima. Perceba então que juntou, né, gente, todos os requisitos, juntaram todos os requisitos, né, perfeitos para que uma grande tragédia estivesse presente. A destruição, a priori, ela a olho nu, ela não foi tão grande, já que apenas a essa foto aqui, ó, da própria usina nuclear, ocorreu uma explosão, né, gente? Mas como vocês sabem, morreram duas pessoas, viu, gente? Dois funcionários nessa explosão. Mas como vocês sabem, gente, essa violência, essa destruição oriunda da radiação, ela é invisível, ela é imperceptível. Então, gente, estima-se, ó, que ocorreram mais de 100 mil vezes radiação do que nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Aquela explosão imensa que até hoje as fotos chamam muito a nossa atenção. Gente, não é 100 vezes. Ocorreram 100 mil vezes mais radiação. Até hoje, gente, o território da Bielorrússia, que é vizinho à Ucrânia, ele encontra-se, gente, com uma região de 25% do território inabitado, gente, em razão de possuir altos índices de radiação. A ONU, gente, estima que de 1986 até hoje, cerca de 50 mil pessoas morreram em razão dessa radiação do acidente de Chernobyl, gente. Agora, sem dúvidas, o dado que mais me chamou a atenção, gente, é que anualmente
são feitas pesquisas para analisar as crianças que nascem nessas regiões, né, nesses países, e há uma média, gente, anual de que 6.000 crianças nascem, gente, com câncer de tireoide. Desenvolvem o câncer de tireoide, muito em razão do Celso, muito em razão, gente, da radiação expelida por esse movimento, por esse grande movimento catastrófico que foi o acidente de Chernobyl em 1986. Olha que dado interessante, gente. A região, aqui atrás vocês estão vendo a usina, gente, mas essa região, né, que é um bairro de Pripyat, eu não sei como é a pronúncia, mas, gente, se estimam que 20.000 anos serão necessários para que essa região se torne uma região habitável para a população, gente. 20.000 anos. Gente, vocês já pararam para perceber que nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo? E que serão necessários 20.000 anos, gente, para que se torne uma região habitável. Isso aqui não é árvore não, viu, gente? Isso é mato, ó. Isso é uma floresta. A cidade está praticamente perfeita, ó. Os apartamentos, escolas, hospitais, e hoje virou uma grande cidade fantasma. Gente, outro ponto que eu quero tratar com vocês é que vocês percebem que tanto falar de mobilidade como falar de produção energética, nós estamos desaguando, gente, na importância de fazer esse questionamento. O que é qualidade de vida? O que é qualidade de vida para você? Pensei rapidamente. O que é qualidade de vida para mim? A OMS, gente, a Organização Mundial da Saúde, ela traz um conceito interessante em que ela vai destacar que qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Perceba que é um conceito muito interessante, gente, porque está ligado a uma... Quase que não sai, viu, gente? Foi ligado. Esse conceito, gente, está ligado a uma percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos seus sistemas. Percebe que a OMS, gente, coloca aqui no plural. Isto é, porque não necessariamente, gente, há uma única qualidade de vida como esse mundo atual nos apresenta. Ter dinheiro, ter um carro, ter um casarão, fazer viagens, rodar o mundo. Aqui a OMS vai destacar que é uma percepção do indivíduo dentro dos valores da sua região. Então, muito provavelmente, e é o que eu acredito, gente, também, é que não há apenas uma qualidade de vida, mas sim, várias qualidades de vida. Uma população indígena que está vivendo ali de forma harmônica dentro da sua aldeia, ali há uma qualidade de vida. As pessoas do campo que moram no interior, que provavelmente não têm internet, que não vão ter a modernidade, mas que os seus valores, a sua forma de interagir, destacam que ali há uma qualidade de vida. As pessoas estão felizes, as pessoas plantam, elas trabalham, elas têm relações. Percebe, gente? Então que cada cultura, que cada povo vai ter o que é qualidade de vida para si. Qualidade de vida não está envolvido, portanto, gente, com dinheiro, como o mundo atual nos apresenta. Olha o que o Fabrício Carpinejar, gente, ele vai trazer. Minha avó dizia, para ser feliz, a gente não precisa sair do lugar. A gente tem que ser o lugar. Percebe, gente? Fabrício Carpinejar, gente, é um dos poetas modernos brasileiros. Ele tem um Instagram muito bom. Quem quiser procurar ele no Instagram, ele posta as poesias diárias. E o que o Fabrício disse aqui pra gente está totalmente envolvido com esse contexto da nossa discussão. Quando a gente está trabalhando, portanto, com felicidade, com qualidade de vida, muitas vezes a gente acha que a gente tem que morar em um país de primeiro mundo, a gente tem que morar em São Paulo, a gente tem que ir para uma grande capital, Rio de Janeiro, Brasília. Mas muitas vezes a felicidade está em ser o lugar, se sentir inserido, contribuir de alguma forma para a sua localidade. Aqui, gente, eu trago uma poesia para vocês que vai tratar, de certa forma, gente, disso que a gente discutiu aqui. Eu sei, mas não devia, de Marina Colasanto.
Dá um golinho de água, porque essa poesia é profunda e você vai se emocionar. Prepare o lenço, por favor, prepare o lenço. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não deseja, que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o do que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer filas para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta, de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Pensem, gente, o que é qualidade de vida? Essa poesia traz de forma brilhante aquilo que a autora vai tratar como sendo qualidade de vida. E eu acho que muitas de vocês, se fossem pensar o que é qualidade de vida, encontrariam importâncias das argumentações para se utilizar, gente, nas redações. Uma importante argumentação, gente, que era muito comum na minha época e que para mim foi determinante, né? Era saber, gente, vários artigos da Constituição, é saber, não decorar, gente, necessariamente, mas saber quais são os direitos presentes na nossa Constituição, quais são os meus direitos, quais são os direitos das pessoas dos meus lados. Porque, gente, perceber isso e ter esse arcabouço e ter essa ferramenta é muito importante, porque a Constituição Federal, ela é talvez o maior documento do nosso país, da nossa República Federativa. Ela é responsável por organizar e apresentar os princípios e os direitos da nossa população. Então é bom, gente, vocês sempre terem esse arcabouço, conhecer os artigos da Constituição, os direitos envolvidos. E muitos de vocês não usam a Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Percebam, gente, que a nossa Constituição ela garante a liberdade de locomoção. Nós temos o direito de nos movimentarmos dentro desse território, sair, entrar, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, ir para Amazonas, sem nenhum tipo, gente, de restrição em nossa liberdade de locomoção.
Algo que acontecia muito, gente, durante a ditadura militar. E que, de certa forma, a Constituição de 88 tentou, gente, frear esse movimento de restrição à liberdade de locomoção. Mas a nossa Constituição, gente, vai falar de outras coisas também. O artigo 176, no parágrafo 4º, vai falar que não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida, gente. Como vocês, não sei se vocês sabem, mas toda a concessão, toda a produção de energia, ela deveria ocorrer publicamente. Como aqui no Sergipe, por exemplo, antigamente existia a Energipe, que era uma empresa pública estadual. Se o governo quiser, gente, passar essa produção para uma empresa privada, pode sim. Será através de uma autorização, através de uma concessão. Como, por exemplo, a Energisa, ela é uma empresa privada, mas que ela recebeu essa concessão do nosso estado para produzir a energia aqui presente nele. Só que veja que interessante, gente. A Constituição vai dizer que essas energias renováveis de capacidade reduzida, como por exemplo, gente, essas placas solares que estão presentes em cima dos telhados das casas, que produzem energia solar, não é necessário nenhum tipo de autorização. Qualquer pessoa pode vir a fazer isso e produzir a energia da sua casa. Não seria esse, gente, o futuro da humanidade? Cada pessoa ter placas, cada pessoa produzir a sua própria energia, sem preocupar-se, gente, com aquele tipo de desperdício que a gente viu das usinas hidrelétricas, né? Que, gente, essa energia ela é transportada durante quilômetros e quilômetros e quilômetros até chegar na nossa casa. Então, esse desperdício, de certa forma, ele já é imaginável. Mas quando nós estamos falando, gente, de produzir a nossa própria energia, a situação muda. Qual é o grande problema, gente? É que esse tipo de produção, ele é extremamente caro. Ele não é acessível para a população em geral. Eu fui pesquisar para dar aula para vocês, e esse sistema, gente, completo, ele custa cerca de 22 mil reais, gente. Muitas pessoas não têm casas. Imagine, gente, ter 22 mil reais para adquirir essas placas. Artigo 49, gente. Inciso 16. Cabe ao Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais. Aquele tipo, gente, de movimento que aconteceu em Belo Monte, aquela usina que veio a destruir uma grande população, foi discutido no Congresso Nacional. Infelizmente, né, em razão dos deputados e dos senadores que ali estavam presentes, eles acabaram aprovando, gente. Mas perceba que a nossa Constituição vai destacar a proteção das terras indígenas. Então, qualquer, gente, exploração que venha acontecer nessa sua região de terras indígenas, é necessária uma grande discussão do Congresso Nacional, é necessária uma grande discussão da população. Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima, gente, para propor uma ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou, gente, aqui, meio ambiente. Qualquer cidadão, gente, pode propor uma ação popular que venha a lesar o meio ambiente. Então, se você está passando na rua e você vê uma empresa descartando produto químico em um rio, você tem, gente, o direito, a legitimidade de propor uma ação contra aquela empresa. Percebe como a Constituição ela se preocupou em proteger, gente, o meio ambiente, dando a qualquer cidadão o direito de protegê-lo. Artigo 23, gente. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Perceba, gente, que a Constituição destacou a importância de existir uma competência comum de todos, gente, de todas as entidades federativas. Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, todos juntos na proteção do meio ambiente. Agora, gente, eu pretendo trazer algumas saídas rápidas, né, que vocês podem vir a utilizar. Tentei trazer saídas um pouco diferentes daquelas que vocês utilizaram na redação de vocês. Vocês percebem, gente, que de certa forma, tanto a questão da produção energética como da mobilidade urbana atual está ligada a um individualismo muito grande. E esse individualismo, gente, será que ele é um individualismo lógico, tem uma razão? Ou será que ele muitas vezes vai ser simplesmente demonstração de poder? Como, por exemplo, gente,
qual é a função do carro? Uma pessoa que adquire um carro, ela quer se locomover com mais velocidade, com mais conforto de uma região para outra, não é isso? Mas a partir do momento, gente, em que uma pessoa tem 3 carros na sua casa, 3 carrões do ano, uma Ferrari, uma Lamborghini, percebe, gente, que já há uma desvirtuação dessa ideia de locomoção. Aqui talvez não esteja presente uma ideia de locomoção, mas sim uma ideia de demonstração de poder. E isso está dentro de uma cultura do individualismo, gente. Se nós pegarmos, gente, o grande trânsito da nossa sociedade, aqui em Aracaju, por exemplo, já vem crescendo bastante a questão do trânsito. E quando nós passamos olhando, só uma pessoa por carro. E muito provavelmente aquelas pessoas estão indo para o mesmo local. Será, gente, que não seria muito mais racional se existisse isso aqui que eu coloquei do lado, gente, ó, um carro compartilhado, uma ideia de um por todos, uma cultura coletiva. Atualmente já há aplicativos, gente, de carona. As pessoas passam a rechear esses carros, gente. Um carro que tem uma capacidade de transportar até 5 pessoas. É um crime ele estar andando com uma única pessoa. Pessoas que muitas vezes vão para o mesmo local, para uma escola, para uma universidade, para o mesmo trabalho. E nessa cultura do individualismo, gente, está presente, então, essa ideia do meu conforto, minha sociedade. É como se você estivesse dizendo, estou pouco se lixando para a sociedade comum. Eu quero saber na minha sociedade, nos meus filhos, na escola que eles estão estudando, no meu emprego, no meu carro. Percebe que está sempre, gente, na primeira pessoa, no meu. Primeira pessoa do singular. E quando a gente vai para cultura coletiva, gente, a gente começa a trabalhar com a primeira pessoa do plural. O nosso conforto. Comum unidade, gente. Já perceberam que comunidade é comum unidade? Uma unidade comum? Todos nós, nesse movimento de cooperação, formaremos uma única unidade. Planejamento, gente. Percebem que falar de mobilidade urbana e de produção também, de certa forma, é falar de planejamento, a importância das cidades serem planejadas, gente. Essa imagem que eu trago para vocês aqui é de uma cidade na Dinamarca, que é o auge do planejamento, gente. A cidade são pequenos conjuntos em forma de círculo, gente. E aqui no meio, há os espaços comuns. Escola, posto de saúde, posto de gasolina. E todas as pessoas, gente, ó, as casinhas aqui no lado, são equidistantes desse local comum. Percebe que aqui, gente, não há como existir engarrafamento. Percebe que aqui, gente, não vai acontecer o que acontece aqui no nosso estado, por exemplo, de só ter um hospital daqui a 30 quilômetros. Ou então, toda a população morar em uma região, Orlando Dantas, no Socorro, em São Cristóvão, e ter toda essa população que ir trabalhar no mesmo local, se locomover para Aracaju, se locomover para o bairro industrial de Aracaju, para conseguir trabalhar. Percebe que não há muito planejamento aqui na nossa sociedade? Então é pensar, gente, nos custos-benefícios de outros modais, pensar por que não implantar em Sergipe, que é, gente, que faz o litoral com um grande oceano, pensar em investir novamente no transporte naval, que de certa forma é muito mais barato, gente, do que o rodoviário. O grande problema do modal aquático é a velocidade, que é um pouco mais lenta, é a capacidade de transporte, que é um pouco reduzida, se nós pegarmos, né, centenas e milhares de carros que rodam em nossas ruas, mas que já é algo muito barato, né, gente? Muito mais barato. Se vocês pegam aquela viagem do Tototó de Aracaju para Barra do Coqueiro, vocês vão ver que é cobrado uma pequena taxa, gente. Porque, primeiro, ele se locomove também utilizando, claro, gasolina, utilizando álcool. Mas, gente, o consumo é muito menor. Em razão da própria questão, né, gente, da própria aerodinâmica do barco, em razão do próprio movimento da água. Então, pensar por que não, gente, se a gente ainda tem ferrovias cortando as nossas cidades, ali na região da Rio de Janeiro tem uma ferrovia, na Avenida São Paulo ainda tem uma ferrovia, por que não instalarmos não um trem abandonado, um trem que irá trazer muita poluição e barulho, mas construir um VLT, ó, veículo leve sobre trilhos, moderno, silencioso, rápido. E perceba, gente, que
muitos de vocês destacaram a importância de trazer mais ônibus, de construir um sistema coletivo de transporte. Mas por que não pensar em melhorar esse também, gente? Trazendo mais conforto, mais segurança, mais qualidade. Talvez, se os ônibus fossem mais confortáveis e mais seguros, essa passagem de uma cultura individualista para uma cultura coletiva fosse mais simples. As próprias pessoas iriam olhar e dizer: caramba, o ônibus é seguro, o ônibus é confortável. Para que eu estou indo com o meu carro, gastando mais gasolina, produzindo mais poluição? E outra questão, gente, não há um direito de locomoção na Constituição? Todos não precisam se mover? Então, gente, todos devem poder usar qualquer tipo de transporte. Eu me lembro que na minha época de estudante, gente, no ensino médio eu me refiro, não existia, gente, esses elevadores nos ônibus para as pessoas de cadeira de rodas entrarem. Então era sempre uma situação muito constrangedora, porque ela tinha que forçar uma subida, muitas vezes sentada nesses trilhos. Então ela ia engateando até conseguir subir lá em cima. E as pessoas tinham que descer para ajudar a subir com a cadeira de rodas. E no momento da descida era a mesma situação. Perceba que hoje já há esses elevadores, gente. Mas quantas pessoas não conseguem ainda utilizar o transporte público? Pessoas cegas, pessoas com outras deficiências. Então é importante pensar em um planejamento, gente, que seja acessível. A mesma coisa, gente, para a produção energética. Adianta a gente ter uma produção limpa, a gente ter uma produção de primeiro mundo, como aqui na Barra dos Coqueiros a produção eólica, se não for mais barato, gente, se não for acessível, se for cara para a população, não adianta. Aqui, gente, embaixo, onde tem essa placa solar, em um bairro da África do Sul, gente, em uma cidade da África do Sul, o governo começou a retirar os postes, gente. Os postes são grandes poluidores da nossa cidade, poluidores visuais, gente. Não é muito feio vocês andarem no centro da cidade e aqueles postes cheios de fios, cheios de ninho de passarinho, gente, cheio de poluição realmente. Muitas vezes você não consegue nem olhar o bem histórico, a beleza histórica daquela cidade, porque ela está cortada de fios, de cabos, de postes. E o que esse bairro fez, gente? Começou a instalar placas solares, já que lá, assim como aqui também, há uma questão de produção de energia solar muito grande. Por quê, gente? Porque a sol, o verão, ele está presente quase o ano todo. Então essas placas, gente, elas captam a energia que é, gente, por baixo do solo, né, por fiações presentes embaixo do solo, passada para essas casas. Aqui em Sergipe, não sei se vocês sabem, gente, mas na Barra dos Coqueiros também, foi construída, gente, a maior termoelétrica da América Latina. Agora, gente, 2020. A inauguração foi o quê? 2 meses atrás. E como vocês sabem, gente, a termoelétrica ela tem uma poluição imensa. Ela traz uma poluição imensa. E a gente tem, gente, a maior termoelétrica da América Latina. Os engenheiros que construíram essa termoelétrica destacaram que a poluição não vai ser tão grande porque vai utilizar bagaço de cana, vai utilizar gás natural. Mas que mesmo assim há uma poluição, gente, muito maior do que a energia eólica. Vocês concordam? Há uma poluição muito maior do que a energia eólica. Muito mais, sem dúvida, gente. Então, pensarmos em produção energética é pensarmos em acessibilidade e pensarmos em menor poluição, em menor destruição. Aqui uma frase: o sertão vai virar mar. Vocês já ouviram falar na Guerra de Canudos, né? E dizem que o Antônio Conselheiro falou que nessa região, que era um grande deserto, iria virar um mar. Eu tenho certeza que Antônio Conselheiro estaria muito triste, porque não era um mar, gente, que traria beleza e saúde e sobrevivência para uma região. Foi um mar, gente, que praticamente destruiu a cidade antiga de Canudos. Após a Batalha de Canudos, gente, foi construída uma hidrelétrica, uma represa, que praticamente destruiu, gente. A cidade está embaixo dessa represa. Então, percebam o quanto a gente deve pensar, gente, em produzir cada vez mais, gente, uma energia saudável com menor destruição. O sertão vai virar mar. Infelizmente, o sertão trouxe muita tristeza. E o mar que chegou posteriormente a ele foi um mar que trouxe uma maior destruição, porque destruiu um patrimônio histórico, gente, do mapa do Brasil. Olha que imagem interessante, gente. Aqui é uma foto retirada de um satélite que vai mostrar, gente,
A produção energética, gente. Os países que consomem energia no mundo. Percebe, gente, que há uma grande parte dos países ainda não produzem, não tem, gente, o acesso a uma energia. Percebe, gente, que aqui no Brasil, se a gente pega, por exemplo, o litoral está cheio aqui de luzinhas brancas, amarelas. Mas olha o nosso centro, como ainda não há muitas vezes uma energia e há uma população carente dessa energia. Olha o continente africano, gente. Pequenas cidades possuem energia. E essa é uma imagem atual, viu, gente? Essa é uma imagem extremamente atual. Todavia, se a gente pega agora, ó, Estados Unidos e Europa, gente, olha a diferença, gente. Então, é importante pensarmos em uma energia que seja também acessível a todos. Por fim, gente, eu trago aqui uma grande frase do Barack Obama, mas antes dela eu quero mostrar essa imagem. Qual mundo, gente, queremos para um futuro? Essa imagenzinha aqui é uma imagem muito simples, eu retirei de um livro infantil, mas você percebe que ela vai resumir tudo aquilo que a gente discutiu hoje. Há pessoas andando de bicicletas ao invés de carros, há uma produção eólica lá no fundo ao invés de termoelétricas aqui poluindo, há pessoas colocando gramas onde hoje só há asfalto, há uma produçãozinha aqui de comida. Qual mundo queremos para o futuro, gente? Eu acho que essa imagem pode ajudar um pouco vocês. E por fim, uma frase do grande Barack Obama, ex-presidente americano, que destacou algo que pode ser um pouco pessimista, mas que é a realidade, gente. O clima está mudando mais rápido do que as ações para lidar com a questão. Será que um dia a gente vai conseguir puxar o freio de mão e trazer mais soluções do que poluição para o mundo? Porque atualmente o que a gente está fazendo, gente, é enterrar, ou melhor, é cavar a nossa própria cova. A gente está destruindo o mundo e não está trazendo soluções. Será que um dia vai ser possível reverter isso, gente? Ou será que um dia vai ser tarde demais? Então é isso, gente. Acaba essa aula. Agradeço vocês por terem ouvido, terem assistido essa aula até o fim. E até a próxima aula, gente. Abraços.